Aleluia, graça e paz, queridos. Eu sempre costumo dizer da minha alegria em estar aqui com os irmãos, né, em poder ser canal e ser usado pelo Senhor para tratar aquilo que Ele tem para tratar com o nosso coração, amém? A gente sempre fala que a palavra, ela passa por nós antes, né? Assim, Rose? E eu fui muito abençoado com aquilo que o Senhor Ele trouxe. E eu creio que seremos abençoados no dia de hoje, amém? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E quando você abrir no livro de Josué, capítulo 1, eu peço a você que já se ponha de pé. Vamos honrar a palavra do Senhor. Eu amo o livro de Josué. Eu vivi experiências maravilhosas a respeito desse livro. E sou grata ao Senhor por isso. Interessante que esses dias a gente conversando, há um ano e alguns meses atrás, né? Eu estive no Maranhão, a gente passou por todo um processo de treinamento, de ensino, de autoconhecimento. E nós fizemos muitos estudos acerca do livro de Josué. E recentemente a gente conversando entre os líderes, com os pastores, e a gente sempre trata, né, sobre a questão da palavra, e a gente sempre ora pedindo ao Senhor novas revelações, né? Porque nós entendemos que o Espírito Santo, ele sempre tem algo mais para nos revelar, ele sempre sabe as nossas necessidades. E essa foi a minha oração, que durante esse momento o Senhor trouxesse algo, não baseado naquilo que eu já tinha ouvido, naquilo que eu já tinha lido, naquilo que eu já tinha até ministrado em outro momento, mas que fosse algo que nós estivéssemos precisando, né? E louvado seja Deus por isso. E aí Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim. A epígrafe diz: Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; ao leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. A
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é a verdade. Obrigada, Pai, porque elas serão como sementes e o nosso coração serão como terra fértil, Pai. E elas darão frutos, Pai, que abundarão em nossa vida. E viveremos, Pai, baseados naquilo que a tua palavra resplandecerá em nossas vidas, Pai. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Então, eu acredito que todo mundo já ouviu falar em Josué, não é? E assim, desde criança, que quando falava em Josué, eu já lembrava de Jericó. A gente já lembra de Josué lá e a muralha caiu, e a gente já lembra de Josué como um grande guerreiro. Então, Josué sempre foi uma grande referência para nós enquanto cristãos. Aqui na Proclamai, nós temos aprendido muito da palavra. E dentro de tudo que a gente tem estudado aqui, o livro de Josué, ele é nos ensinado como um livro cheio de revelações, um livro que mostra uma grande batalha, a batalha que nós vivemos no nosso dia a dia. Não é? A gente tem estudado isso, nós temos um núcleo de ensino na nossa igreja, e aí temos várias turmas, né? Eu fiz parte da primeira turma, e nós temos turmas aí em andamento, nós tivemos a nossa formatura, temos turmas em andamento, e dentro do nosso núcleo, o livro de Josué ele é estudado com essa visão. Então, nós vemos que toda a trajetória de Josué, ela remete à nossa vida espiritual. Mas quando eu fui estudar, né, eu disse, não, quem sabe Deus quer que eu fale por aí, né? Mas não foi isso que o Senhor, ele tratou, certo? O Senhor, ele trouxe ao meu coração uma reflexão acerca do chamado de Josué, do porquê Josué foi o escolhido. Tem coisas muito óbvias que a gente pode dizer assim, ele foi escolhido porque, como o próprio texto diz, ele era o ajudante de Moisés. Seria a escolha mais óbvia. Era a pessoa que estava do lado de Moisés. Para onde Moisés ia, Josué estava do lado. Então, Moisés ensinava tudo a Josué. Olha, Josué, quando eu não estiver mais aqui, mas a gente entende que as escolhas de Deus não são pautadas pelas escolhas que nós fazemos. Porque às vezes a gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas não são as escolhas de Deus. E aí eu comecei a ler o texto e aí pontuar algumas coisas. Por quê? E sim, o próprio texto diz, ele era ajudante de Moisés. Na versão King James, ela diz que ele era, deixa eu ver aqui, ele usa um outro termo em relação a Josué, ele diz que Josué era ministro de Moisés. Ele não era, na versão que eu li, ele era ajudante. Mas ele ministrava na vida de Josué, de Moisés, ele servia a Moisés, ele amava a Moisés. Ele não era apenas alguém que tinha uma função. Ele via em Moisés algo que ia além de um posto, de uma função de trabalho. Outro ponto importante para que Josué tenha sido chamado era o fato de que Josué ele tinha fé. Certo? Outra coisa importante, Josué perseverou até o fim. E aí outra coisa fundamental era que Josué era forte e corajoso. E aí, quando isso veio ao meu coração, eu disse assim, como assim que Josué era forte e corajoso, se Deus ficou dizendo, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso?
E por que o Senhor está me dizendo que Josué era forte e corajoso? E aí eu comecei a pensar nos textos anteriores, na história de Josué antes desse momento. Porque nesse momento há uma divisão na vida de Josué. A vida antes da morte de Moisés e na vida após a morte de Moisés. A vida de Josué mudou completamente. Quem era Josué antes e quem passa a ser Josué depois. Aleluia. E aí a gente começa a entender isso lá no livro de Números. Números no capítulo 14, no verso 6. E aí vocês, o capítulo 14 de Números, ele vai contar a ida dos homens para espiar a terra, certo? Deus já tinha dado a terra ao povo dele. Deus não disse assim, gente, vamos ver se a terra é boa, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Foi assim? Não. Deus disse, eu estou dando essa terra a vocês. E aí Moisés manda 12 espias observar a terra, ver como era a terra. E aí os 12 homens vão e veem tudo que tinha na terra e voltam. E quando eles voltam, eles trazem um relatório sobre a terra. E todos tinham que falar sobre o que viram. E todos eles foram unânimes em dizer que a terra era muito boa. Para carregar o cacho de uva, foi 2 homens numa vara. Todos concordaram que a terra manava leite e mel. A terra era boa. Porém, só 2 continuaram crendo que a terra era deles. Por quê? Os outros 10 olharam para as dificuldades da terra. E aí, desses 2, um deles era quem? Josué. E aí no versículo 6 do capítulo 14 de Números, ele diz assim: dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi tirada, ao passo que o Eterno está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Queridos, quando eu li isso aqui, e olha que eu já tinha lido essa história várias vezes, mas aí eu entendi por quê. O Senhor disse para mim, ele era forte e corajoso. Eu entendi por que é que ele tinha fé. Porque mesmo antes de estar na posição de líder, ele já era. Enquanto ele era servo, enquanto ele era ministro de Moisés, quem era o líder? O líder era Moisés. E vocês sabem, se vocês lerem o restante da história lá em Números, vocês vão ver que o povo se reuniu para apedrejar Josué e Calebe. Porque eles foram contrários à opinião dos outros 10. Porque eles disseram, não, lá tem gigante, mas o Senhor é conosco. E se o Senhor disse que a terra é nossa, a terra é nossa.
e o povo quis apedrejá-los. Aleluia! E aí, queridos, nós temos uma visão aqui e entendemos que a unção que nós honramos é a unção que nós recebemos, certo? E é por isso que a gente honra a vida dos nossos pastores, a gente crê que a unção que está sobre a vida deles, sim, recai sobre a nossa vida, e nós vivemos debaixo dessa palavra, debaixo da visão que está sobre a vida da nossa pastora Érica, nós cremos e prosseguimos diante disso. E aí nós vemos que isso aconteceu com a vida de Josué. Querido, Josué honrava a unção que existia na vida de Moisés. E o fato dele honrar a unção que estava sobre a vida de Moisés fez que essa unção estivesse sobre a vida dele. Aleluia! E a gente começa a observar, porque vocês já pararam para pensar, no meio daquela grande multidão, quantos líderes existiam? A gente sabe que o povo de Israel ele era dividido em tribos. E as tribos tinham líderes. Não é assim? E aí vocês já pararam para pensar que pode ter tido gente ali de dizer assim, por que não eu? Mas o Senhor, Ele escolheu Josué. E quando Deus escolhe e prepara. É por isso que é diferente quando o homem escolhe, querido. Quando o homem escolhe, o negócio começa a dar errado. Alguém não aceita, começa a confusão, o negócio não encaixa, não dá certo. Mas quando Deus escolhe, até o que é para dar errado, ajuda. Até quem é contrário, acaba ajudando. Aleluia! E o fato de Josué ter honrado a vida de Moisés fez com que aquele povo passasse a honrar a vida de Josué. E a gente vê isso nos versículos mais adiante. Josué 1, a partir do versículo 16. O texto diz assim: Então, Josué fala para o povo, porque aí Deus começa a dar as orientações a Josué, né? Que aí ele precisava preparar o povo para atravessar o Rio Jordão. Ele lembra que a terra antes do Rio Jordão foi dado a algumas tribos, que as mulheres e as crianças ficariam, mas que os homens iriam para a guerra até que as demais tribos conquistassem a sua terra e voltassem. Não é assim que o texto fala? E aí eles voltariam para a terra que eles tinham herdado antes do Jordão. E aí, quando Moisés dá as instruções para o povo tem uma resposta. E o versículo 16 diz assim: Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Queridos, isso aconteceu porque Josué vivia uma vida de princípios. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu trouxe isso para a nossa vida. A importância de nós vivermos uma vida de princípios. Porque é os princípios que nós carregamos conosco, que nós levamos aonde nós formos. E as pessoas, elas vão olhar para a nossa vida e não vão ver apenas o nosso rosto ou o nosso nome,
mas as pessoas vão olhar os princípios que nós seguimos. As pessoas vão perguntar de onde nós viemos, a quem nós honramos, a quem nós seguimos. Aleluia. E aí, voltando para tudo aquilo que a gente viu enquanto qualidades de Josué, eu comecei a ler no texto o que foi que Deus falou. E a gente lê o texto, por 4 vezes a gente vê a fala seja forte e corajoso sendo repetida. Por 3 vezes o Senhor fala, e na última vez pelo povo. 3 vezes o Senhor repete. E aí, eu digo que eu nasci dando glória, né? Eu acho que eu aprendi a dar glória antes de aprender a falar. Eu já nasci na igreja. Mas por muito tempo, o entendimento que eu tinha era que Josué era medroso e Deus tinha que estar dizendo, não, rapaz, vá-se embora. Como se Deus tivesse que encorajar Josué. Não, rapaz, não tenha medo, não. Como se, muitas vezes, não é assim? A gente está com medo e alguém chega e diz, não, rapaz, tenha medo não, vai dar certo. Não, fique com medo não. A gente não faz isso, né? Adna, mas será que vai dar certo? E a gente fica, não, rapaz, vai dar certo, eu estou com você. Não, você não está sozinho, não. Vai dar certo. Só que quando você lê o texto, você percebe que, na verdade, o Senhor está trazendo a Josué a memória de quem ele é. O Senhor está dizendo assim, Josué, lembra, você é forte e corajoso. Josué, você é forte e você é corajoso. Não esquece, Josué, você é forte e você é corajoso. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Aleluia. E o inimigo, ele se aproveita exatamente disso. Porque quando nós esquecemos quem nós somos, nós saímos do nosso lugar. Quando nós esquecemos quem nós somos, nós nos acovardamos. Nós nos amedrontamos. Nós pensamos em desistir porque a gente acha que não vai conseguir. Porque a gente esquece quem a gente é. Aleluia. E aí no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, o Senhor vai lá e diz assim, seja forte e corajoso. Você esqueceu? Você é forte e corajoso, Josué. Você só precisa ser quem você é. Aleluia. Outra coisa, Josué, zela pela minha palavra. Queridos, Josué tinha uma vida pautada na palavra. Josué tinha uma vida vivendo pela lei, pelos preceitos ensinados por Moisés. Vocês acham que Moisés andaria com alguém que não cumpria as leis? Não, queridos. Ele conhecia de perto. Ele andava lado a lado. Se brincar, ele carregava as tábuas. E aí Deus diz, zela. Por quê? Porque ele já vivia aquilo. Aleluia. E aí, por fim, Deus diz assim, creia em mim. Confie. Eu não vou deixar você. Queridos, a gente volta lá para Números. Ele colocou a vida dele em risco, correndo o risco de ser apedrejado pelos amigos. Mas ele bateu o pé e disse, se Deus disse que é porque é.
correndo o risco de ser enxotado, de ser morto. Mas ele foi fiel. E aí eu quero perguntar a você, querido. Você tem permanecido naquilo que o Senhor te fez? Você tem permanecido naquilo que o Senhor te chamou para ser? Você tem permanecido naquilo que o Senhor te chamou para fazer? Aleluia. Se não, queridos, o Senhor nessa noite está nos chamando para lembrar quem nós somos nele. Aleluia. E Ele está nos dizendo, você é forte e corajoso. Você conhece a minha palavra. Você pode confiar em mim, porque eu nunca te deixei sozinho. Aleluia. Queridos, nós temos vivido milagres em Deus. Nós não podemos dizer que não conhecemos os milagres do Senhor, não, queridos. Talvez você diga assim, mas eu não vi ninguém ressuscitar. Ah, Adna, mas eu não vi ninguém levantar da cadeira de roda ainda. Queridos, nós estamos vivendo num mundo onde muitas pessoas não têm paz. E nós conseguimos deitar a nossa cabeça e dormir tranquilos. Queridos, isso é milagre de Deus. Queridos, nós temos visto as pessoas se angustiar e de uma forma terrível. E nós podemos sentir a alegria que vem do Espírito. Aleluia. Se isso não for milagre para você, querido, eu não sei. Para mim é. Para mim. Ainda hoje eu estava contando e recebendo. Ontem eu recebi o testemunho de uma pessoa dizendo: Adna, eu estava à noite sem ter um centavo para comer durante o fim de semana, num lugar onde eu não conhecia ninguém. E aí recebi um e-mail me dizendo assim: a sua compra de 3 meses atrás foi cancelada, você vai receber um reembolso. E todo mundo sabe como é essa história de reembolso, né? Você recebe um e-mail, só Jesus sabe quando volta o dinheiro, não é assim? No outro dia, quando ele acordou de manhã, o dinheiro estava na conta. Aleluia. Querido, se isso não é milagre, para mim é. Porque para mim é providência de Deus. É cuidado. Porque às vezes a gente quer que milagre venha acompanhado de fogos de artifício. A gente quer, sabe, que saia a fumaça e que o mundo trema. Não, queridos. Às vezes é no momento de angústia que Deus envia alguém para te dar um abraço. E isso é o cuidado de Deus com a nossa vida. Às vezes é um bom dia, como você está? Porque só Deus conhece o nosso coração. O nosso milagre, quem sabe, é Deus. Porque Ele é que nos conhece. O pastor hoje estava falando aqui sobre necessidade. Às vezes a gente está muito preocupado com nossas vontades. Mas o Senhor, Ele está pronto para nos ajudar nas nossas necessidades. Porque nem toda vontade vai nos fazer bem, não. Aleluia. E aí, quando eu penso na fé de Josué, eu lembro que Josué viu os milagres do deserto, querido. Josué viu toda uma geração ser dizimada. Mas ele permaneceu firme. Ele alcançou a terra por causa da fé. Aleluia. E Deus, Ele vai nos lembrar quem nós somos por um motivo. Para que a gente permaneça firme. Eu estava dizendo ali a Rafael ainda agora, e esses dias eu tenho sentido muito isso. Às vezes eu digo à pastora que tem um hino que eu gosto muito,
que traz um sentimento em mim que é de sempre, assim. Eu lembro que desde criança que eu sentia isso, que é saudade do céu. Mas como tu tem saudade do céu se tu nunca foi no céu? Não é? Só que nós somos do céu, queridos. Nós estamos aqui de passagem. Esse mundo aqui, ele não nos satisfaz. Nada que é prazeroso aqui nos satisfaz completamente. É por isso que a gente não aceita a morte. Porque a gente não foi criado para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. É por isso que, por mais alegre que as coisas possam ser aqui, existe algo que falta. E aí eu lembro que desde criança eu incomodava muito minha mãe perguntando como eram os anjos, como eram as ruas de ouro, como eram os rios. E aí esses dias, eu lembrando de algumas pessoas minhas que partiram, e eu penso assim, meu Deus, que bom que elas já estão lá. E eu, Jesus, volte logo, que eu quero ir também para o céu. Porque, queridos, vocês já imaginaram. E a gente precisa ansiar mais pelo céu. Porque tem muita gente presa no que tem aqui. E a gente precisa se desprender da terra. Porque a gente não é daqui. E às vezes Deus precisa estar nos lembrando quem nós somos. Nós somos embaixadores. Ou seja, nós representamos um reino aqui. A gente não é daqui, queridos. Mas às vezes a gente está tão preocupado se vai poder fazer, se vai poder comprar, se vai poder ter, querendo que a eternidade seja aqui, querendo viver 100 anos aqui, querendo ter aqui. Não, queridos, a gente precisa almejar o céu. Aleluia! Queridos, estar na presença de Deus é muito bom. Eu amo os momentos de louvor, os momentos de adoração, porque é isso que a gente vai viver lá. Eu lembro que um dia meu filho me perguntou assim, mãe, tu vai ficar fazendo o que no céu? Eu disse, a gente vai ficar cantando, cantando e cantando. Né? E aí ele disse, só isso? Eu disse, só isso. E que coisa boa vai ser, queridos. Vocês já imaginaram o teu pai pertinho? Porque se quando sexta-feira Renato trouxe uma ministração aqui, e quando a gente mergulha nos momentos de intimidade com Deus, quando a gente sente a presença do Senhor, quando a gente, sai desse lugar terreno e se sente no colo de papai. Se é uma coisa tão poderosa, imagina uma eternidade disso, queridos. Imagina uma eternidade sem estar se preocupando com doença, com dor, com morte, com perda. Uma eternidade em amor. E às vezes a gente esquece de tudo isso. E às vezes a gente está preocupado com as pessoas, porque a pessoa me olhou feio, porque a pessoa não falou comigo, porque a pessoa não me convidou para uma festa. A gente se desliga do céu. E aí a gente vê que Josué, ele tinha um objetivo. E aí o que é que Deus tem apontado na sua vida? Porque, queridos, o cuidado de Deus, ele é lindo demais. E talvez você esteja tão ligado nas coisas da terra que Deus está apontando e você não está vendo. Talvez Deus esteja dizendo a você, meu filho, seja firme. Meu filho, firme o pé. Não se deixe levar pelas coisas do mundo, não. Meu filho, olha esse coração. Não se deixe levar pelos sentimentos, não. O que é que Deus tem tratado com você? Será que você tem se deixado levar pelo medo? Ah, não vou não. Hoje a gente estava até brincando. Não, quem vai ministrar e tal, né? E era uma das coisas que, por muitas vezes, eu abri mão de pregar a palavra. Porque eu dizia assim, eu não vou nada, eu não sei não.
Até eu entender que não tem nada meu, é Ele. É o Espírito Santo que conduz, é Ele que traz a palavra. A gente é só canal. E eu tenho certeza que o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo que está em você, queridos. E aí comece a dar ouvidos ao Espírito Santo, porque Ele tem mostrado onde você precisa se alinhar, Ele tem mostrado onde você precisa se firmar, Ele tem mostrado do que você precisa se afastar. Porque Ele mostra. O Senhor, Ele sabe. E às vezes a gente precisa se esforçar. Porque Josué ganhou a terra. O povo ganhou a terra. Mas a terra estava cheia de gigante. E aí? Foi fácil? Eles chegaram lá e disseram assim, gente... Sei que vocês são grandes aí, mas Deus disse que a terra é nossa, então pode ir embora. Foi assim? Foi não. Tiveram que guerrear. Foi muita luta. Teve que ter muito esforço. Aí às vezes a gente não quer se esforçar, não. E aí quer que eu diga como é fazer esforço? Ai, meu Deus, para a igreja. Eu acho que eu vou assistir o culto de casa. Não é mais fácil? Oxe, é fácil demais. Me deitado no sofá da minha casa, nas 50 polegadas, é ótimo. Deus quer esforço. E eu estava dizendo ali a Rafael, está ali de prova, que muitas vezes eu estou em casa, eu lembro de Leide, de Eric, de Jonas, lembro de Jeane, que vem lá da Macaxeira para cá cultuar. Aí eu moro no loteamento, fico pensando, ai meu Deus, não, esforço, porque o povo conquistou a terra, eles ganharam, mas precisaram conquistar. O reino de Deus é ganho à força. Você vai ter que se esforçar para dizer não aos prazeres da carne. Você vai ter que se esforçar para dizer não ao pecado. Infelizmente, queridos, muitas vezes o não que você vai ter que dizer é para o seu melhor amigo. Tão gente boa, tão legal, você gosta tanto dele, mas você vai ter que dizer não para ele. Mas ele é meu amigo. Mas se ele não está no mesmo caminho que você, queridos, você vai precisar dizer não. Aleluia. E aí, uma coisa maravilhosa que Josué tomou como decisão para a vida dele. E que se a gente não tomar, vai dar tudo errado. Josué decidiu obedecer. 4 letrinhas, obedecer. Deus falou com Josué. Ele era obrigado. Deus, olha, é o seguinte. Eu servia Moisés, beleza, não tinha problema. Agora eu, aí, com esse povo aí, que eu já sei como é, que ninguém faz nada do que o Senhor manda, que esse povo gosta de uma confusão. Não, se fosse pastor de ano, meu Deus do céu. Olha, pastor, ia dar certo esse negócio. O povo... Deus, o Senhor sabe como esse povo é. Eu vi lá como é. Ó, o Senhor deu carne, o povo queria cebola. O Senhor sabe que esse povo faz uma confusão por tudo. Não, Deus, bote outro aí, é melhor. Eu fico aqui. Não, faça o seguinte. O Senhor bota aí outra pessoa, que eu fico aqui do lado. Vou servir outra pessoa do mesmo jeito, mas não me bote nesse BO, não. Ele não podia? Podia, gente. Mas ele obedeceu. Ele seguiu todas as orientações de Deus. E a gente vê o resultado disso. Foi a obediência de Josué que levou ele a conquistar a terra. A gente vê isso em relação a Jericó. Alguém vai aí pregar sobre Jericó. Mas eu acho fantástico em relação à obediência, porque, minha gente,
falando na linguagem de hoje, você olhasse assim e dizer assim, não, Deus deve estar coisado, porque se vocês vissem, sinceramente, você está lá dentro de uma cidade, aí o povo vai, rodeia a terra, a cidade. Imagina, a gente vai num lugar orar, o povo já acha que a gente é doido. É ou não é? Quem é que não já passou por isso? A gente está na praça, vai fazer um culto, está orando, o povo já fica olhando assim, meu Deus, esse povo é doido, né? Agora imagina, rodeia de novo, grita, aí grita. É doido, né? Josué questionou, Josué obedeceu. E aí o resultado a gente já sabe. Então, a gente percebe que a obediência, ela traz um resultado para a nossa vida. Então, se o Senhor, Ele está te lembrando, porque não venha me dizer que o Espírito Santo não fala não, que fala, viu? Ou Ele fala, Ele incomoda, Ele dá um embrulho no estômago, Ele dá dor de barriga, ou Ele dá um negócio. Você faz porque você é desobediente, você escolhe desobedecer, não é porque você não sabia não, viu? Ó, crente, não venha com essa história de eu não sabia, Deus. Não venha não, que essa história não cola. Que o Espírito Santo, meu Deus, como Ele é um amigo fiel. Ele fala com você mesmo. Deus é tão lindo que Ele deixa a gente, se a gente for olhar a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que Deus lembrou quem elas eram. Lembrou, para que elas não esquecessem. E aí, enquanto eu lia, Deus me trouxe uma lembrança. Jesus não sabia quem Ele era. Jesus nasceu sabendo quem Ele era, para que Ele veio. Jesus já sabia. Jesus lá ficou no templo ensinando o povo pequenininho. Jesus sabia para que Ele tinha vindo, não é? Mas quando Jesus foi começar o seu ministério, e João Batista foi batizar ele, que ia começar a rebordosa, porque até então Jesus estava em stand-by, né? Lá se preparando, tranquilo e calmo, não é? Estava tranquilo, não foi? O negócio pegou depois que ele foi batizado, não foi assim? Aí Deus pensou assim, agora é que vai começar a guerra, né? O cão agora vai infernizar. Tanto é que logo em seguida do batismo já vem a tentação do deserto, né? Maria Massal chegou lá junto. Aí você pensa, é só com a gente? É não. Vê, Jesus sabia, não sabia? Mas quando João Batista batiza Jesus, que Jesus sobe, Deus lá do céu diz o quê? Quem lembra? Está lá na Bíblia, minha gente. Mas eu vou dizer. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Veja só. E Jesus não sabia quem era? Sabia. E Jesus não sabia para que veio? Sabia, mas Deus sabia que ia começar a luta. E Ele fez questão de dizer, olha meu filho, eu lhe amo. Vai começar aí a turbulência, mas eu lhe amo. Você me dá muito prazer. Você é filhinho de papai. E queridos, não é diferente conosco. Deus, Ele continua dizendo, Eric, eu te amo tanto, Eric. Continua firme. Não deixe o teu lugar. Não abre mão de fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Rafael, continua firme, não desiste, Rafael. Gente, Deus ama a gente demais. Eu lembro que há 1 ano e 2 meses atrás, Deus disse assim, você vai aguentar. Deus disse para mim, você vai fazer, você vai conseguir. Eu nem sabia o que era.
E ele disse assim, você vai conseguir, você vai dar conta. Eu nem sabia o que era, minha gente. Eu não tinha nem ideia do que era. E Deus disse a mim, você vai dar conta. Hoje eu sei porque chegou. E aí ele fez me lembrar, lembra que eu disse a você, você vai dar conta. Queridos, Deus, Ele cuida nos detalhes, nos mínimos detalhes. Você vai dar conta, Jonas. Não desiste. O problema é que muitas vezes a gente abre a mão, porque a gente acha que depende da gente. E aí o Espírito Santo diz, não é você, não é na sua força, não é pelo que você sabe, é eu em você. Aleluia. E aí, queridos, nós precisamos, o texto diz que Deus disse, Josué, a palavra tem que estar na sua boca de noite. De noite, você não pode se desviar da palavra nem para um lado, nem para o outro. E aí nós precisamos ter a palavra da nossa boca o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque se a gente não tiver a palavra na boca, a gente reclama. E a gente fica igual o povo no deserto, murmurando. E a gente ainda murmura justificando. Murmuração santa. Ah, mas Deus disse que no mundo eu ia ter aflição. Que história, minha gente. E usar a Bíblia para murmurar. Amém, está lá na Bíblia, mas não é para você estar usando isso para estar reclamando, não. É para você entender que isso é real, mas é para você render graça. E dizer, obrigada, Pai, porque tem aflição, mas você está comigo e eu vou passar. Mas não, aí pega o versículo e fica dizendo, também por isso, Jesus disse, é por isso, ó, meu Deus do céu, eu só vivo assim, 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 assim. Ainda tem fulano que não me deixa em paz. Ai, meu Deus do céu, ainda usar a Bíblia para ficar murmurando. Misericórdia. Não, queridos. Nós precisamos nos encher da palavra. Nós precisamos refletir Jesus para as pessoas. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver a palavra. E aí vão dizer que a gente é doido. Vão mesmo. Dizer o quê? Pronto. Não já sei que tu é doida, que tu não tem o que fazer, Rose? Todo dia a Rose manda um áudio. Não já disseram não, Rose? Já. Deixa eu dizer. Se ela mandar para 100 e abençoar uma vida, ela já tem galardão. Um dia desse eu acordei 3 horas da manhã, o áudio dela tinha chegado. Eu disse, eita, que o Rose hoje madrugou. Aleluia! Queridos, o cuidado de Deus para com a nossa vida. E aí, é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Então, se você não estiver falando palavra, você não vai estar ouvindo palavra. Então, comece a falar palavra, queridos. Comece a se encher, porque é a partir daí que você vai se encher de fé. E aí, eu queria chamar o louvor, estou encerrando. Hoje eu não vou bater o recorde da pastora Elis, não. E aí, nós precisamos entender que a nossa vida, pautada na palavra, precisa ser uma vida de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E, queridos, nós vimos na história de Josué um homem que agradou a Deus pela sua obediência, pela sua fidelidade, pela honra que ele deu ao homem de Deus, mas principalmente pela honra que ele deu ao Senhor. E aí, Josué, ele tinha um alvo. E nós também temos. E é por isso que o Senhor, ele faz questão de nos lembrar quem nós somos. Porque quando a gente sabe quem é,
a gente sabe qual é o nosso alvo. E aí a gente não se desvia. E aí eu vou ler em Filipenses. Aleluia. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Não, eu vou ler do 12. Vamos ler do 12, para a gente entender que Josué ele conquistou, e nós estamos conquistando a cada dia. Nós temos um alvo e a gente está caminhando para lá, amém? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o nosso alvo é Cristo. A nossa meta é chegar no céu. E nós precisamos viver, queridos, com esse objetivo. A nossa fé no Senhor precisa nos levar a esse lugar. E se nós não vivermos dessa forma, estaremos como aquele povo no deserto, girando em círculos, sem chegar em lugar nenhum. Nós vimos o povo de Israel avançar, atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida, porque Josué creu naquilo que o Senhor falou. E o Senhor tem dito para mim e para você nesse dia: seja forte e corajoso, avance, olhe para o alvo e siga em fé para o alvo que é Cristo. Aleluia! Nós vamos louvar, glorificar o Senhor, nos alegrar em Cristo, porque nós temos um alvo, queridos. Nós temos um objetivo e você sabe quem é em Deus, amém? Aleluia!